Vamos estudar mais um pouquinho sobre os solos. Vamos lá? De que é formado o solo? O solo é composto por elementos resultantes da desestruturação das rochas, que é a parte mineral, de restos de organismos mortos, que é a parte orgânica, ar e de água. A parte mineral do solo geralmente contém argila e grãos de areia em quantidades variáveis. Isso significa o quê? Que pode ter mais ou menos, uma quantidade de areia ou mais ou menos quantidade de argila. São variáveis, isso vai depender. Nós acabamos de ver que o solo é formado pela matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Restos de plantas e de animais mortos formam a parte orgânica do solo. Os solos com grande concentração de matéria orgânica são, em geral, escuros, úmidos e contêm sais minerais que favorecem o desenvolvimento das plantas. É um solo propício para o plantio. É um solo adequado, aonde geralmente se planta, onde nasce, Tem um desenvolvimento bom. Para saber, solo permeável, o solo que permite a passagem de água. Solo impermeável, o solo que dificulta a passagem de água. Estamos vendo aí dois vasos. O vaso A contém areia e o vaso B, argila. Repare que o prato do vaso A tem mais água que o prato do vaso B. Isso acontece pois a maior quantidade de água fica retida entre as partículas da argila. Isso significa que na areia a areia permeável, ela permite a passagem de água mais rapidamente, em maior quantidade. Já na argila, não, é impermeável, dificulta a passagem de água, tá vendo? O vasinho lá, ó, o pratinho do vaso é quase vazio, quase nada. E já no vaso A, no primeiro vaso, a gente está vendo bastante água. Significa o quê? Que a areia é permeável e a argila é impermeável. Tipos de solo. Solo arenoso. Possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável, pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente, ele é pobre em nutrientes. Então, ele é um solo permeável, A água infiltra facilmente e é um solo pobre em nutrientes, não é adequado para o plantio. Solo argiloso. É formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática da atividade agrícola. É um solo, então, impermeável, que dificulta a passagem de água, mas é um solo rico em nutrientes, Ele é bom para o plantio. Solo humoso, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito adequado para a realização da atividade agrícola. Então, ele é chamado de terra preta por ser escuro. E é um solo bastante fértil. Isso significa o quê? Que ele é bom para o plantio. Solo calcário. Com pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição, o solo calcário é inadequado para o cultivo de plantas. Ele é típico em regiões desérticas. Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros. O clima, o relevo da região onde ele está, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico presente nele ajuda a determinar que tipo de solo teremos ali. Estamos vendo na primeira imagem aí o solo rico em areia. É pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que ele seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco, porque a água vem e passa muito rapidamente entre eles. Vemos logo abaixo do solo rico em areia, solo rico em argila. Tem bastante nutrientes e é impermeável por causa de seus grãos pequenos e compactos. Significa o quê? Que a água tem dificuldade para passar.
Estamos vendo lá em cima, solo rico em humus, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. É uma terra rica em nutrientes, propícia para o plantio. Solo rico em calcário. Tem muitas partículas rochosas em sua composição, o que faz dele um solo também bastante permeável e seco. É muito pobre em nutrientes. Significa o quê? Que passa água rapidamente entre eles, porque ele é permeável, por isso ele fica seco rápido. E ele é pobre em nutrientes, significa que ele não é bom para o plantio. Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros. O clima, o relevo da região onde ele está, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico presente nele ajuda a determinar que tipo de solo teremos ali. Estamos vendo na primeira imagem aí o solo rico em areia. É pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que ele seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco, porque a água vem e passa muito rapidamente entre eles. Vemos logo abaixo do solo rico em areia, solo rico em argila. Tem bastante nutrientes e é impermeável por causa de seus grãos pequenos e compactos. Significa o quê? Que a água tem dificuldade para passar. Estamos vendo lá em cima, solo rico em humus, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. É uma terra rica em nutrientes, propícia para o plantio. Solo rico em calcário. Tem muitas partículas rochosas em sua composição, o que faz dele um solo também bastante permeável e seco. É muito pobre em nutrientes. Significa o quê? Que passa água rapidamente entre eles, porque ele é permeável, por isso ele fica seco rápido. E ele é pobre em nutrientes, significa que ele não é bom para o plantio.